Olá! Hoje a gente vai descomplicar um assunto que parece super complexo, coisa de cientista mesmo, mas que na verdade está por toda parte, a biossegurança. E vamos fazer isso de um jeito bem diferente, usando uma analogia que todo mundo conhece. Vamos lá? Parece uma pergunta meio maluca, né? O que tem a ver um lugar cheio de equipamentos de ponta com uma estrada cheia de carros? Mas olha, a resposta para essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Pensa em um segundinho. E aqui está a resposta. Os dois precisam de regras muito claras para evitar acidentes. A biossegurança, então, funciona exatamente como um código de trânsito, só que para ambientes de risco. Pensa nela como as placas, os semáforos e os cintos de segurança que protegem a gente de perigos que muitas vezes a gente nem consegue ver a olho nu. Bom, toda estrada segura precisa de leis, de princípios básicos, certo? Na biossegurança é a mesma coisa. Vamos entender agora quais são os pilares que sustentam toda essa proteção. E aqui está a regra número 1, talvez a mais importante de todas. Antes de fazer qualquer coisa, a pergunta fundamental é: o que pode dar errado aqui? Identificar os riscos, seja um produto químico que pode espirrar ou um objeto que pode cortar, é o primeiro passo de todos. É exatamente como olhar no retrovisor antes de mudar de faixa na estrada. É básico, mas essencial. Contenção. Guarda bem essa palavra. O objetivo todo é criar barreiras para que o perigo não escape. Fique contido. Existem as barreiras que a gente chama de primárias, que são aquelas em contato direto com o risco. E as secundárias, que é a estrutura do lugar, sabe? As paredes do laboratório, um sistema de ventilação especial. É a lataria do carro protegendo quem está dentro. Agora, vamos para uma diferença que é fundamental entender. Existe uma proteção que é só para uma pessoa e outra que é para todo mundo. Pensa na diferença entre colocar o cinto de segurança e obedecer a um semáforo. Faz sentido, né? Então, de um lado a gente tem o equipamento de proteção individual, o famoso EPI. Luvas, máscaras, jalecos, eles são o nosso cinto de segurança e o nosso airbag protegem quem está usando. Do outro lado tem o equipamento de proteção coletiva, o EPC. Aí a gente está falando das cabines de segurança, dos exaustores, da sinalização. Eles são como os semáforos e os guardrails na estrada. Protegem todo mundo que está ali. E esse ponto aqui é crucial. Usar um par de luvas não faz com que uma amostra contaminada deixe de ser perigosa. As luvas só criam uma barreira para quem está manuseando. É por isso que a proteção coletiva, que age direto na fonte do problema, é sempre a prioridade. O EPI é, na verdade, a nossa última linha de defesa. Não adianta nada ter o melhor carro e as melhores leis de trânsito se o motorista for imprudente, concorda? Aqui é a mesma lógica. A biossegurança depende totalmente de ações e hábitos corretos no dia a dia. E aqui estão algumas daquelas regras de ouro da estrada. Lavar as mãos, que parece tão simples, mas é super eficaz. E uma que é questão de vida ou morte. Nunca, jamais, em hipótese alguma, reencapar agulhas usadas. São esses pequenos hábitos que têm um impacto gigantesco na prevenção de acidentes. Falar de lixo pode não ser o assunto mais legal do mundo, mas em biossegurança é um dos mais sérios. Cada tipo de resíduo tem um risco, e por isso precisa ir para um lugar específico. É como ter vagas de estacionamento exclusivas para cada tipo de veículo, sabe? Não dá para estacionar um caminhão na vaga de moto. E essa organização é bem específica, como a gente pode ver. O grupo A, de material biológico, vai no saco branco. O grupo B, que é o químico, em recipientes especiais. E olha, atenção máxima para o grupo E. Os perfuro-cortantes, como agulhas e lâminas, têm que ir sempre na caixa amarela, que é rígida. Isso é fundamental para proteger quem vai manusear esse lixo depois. Descartar esse tipo de material não é só jogar fora. É um processo inteiro, com 6 etapas muito bem definidas. Começa com a separação correta lá onde o lixo é gerado, depois ele é acondicionado, armazenado com segurança, transportado com cuidado, passa por um tratamento para neutralizar o perigo e só então, no final de tudo, ele vai para um aterro especial. É uma jornada completa de segurança. Pensa bem, nem toda estrada é igual. Tem estrada de terra, tem rodovia de alta velocidade. Cada uma exige um tipo de atenção. Do mesmo jeito, nem todo laboratório lida com o mesmo nível de perigo. E a biossegurança, claro, se adapta a isso. Os laboratórios são classificados por níveis de biossegurança, ou NB.
O NB1 é o básico, para agentes que não costumam causar doenças. No NB2, a coisa já fica mais séria, como na manipulação de sangue. O NB3 já é para lidar com perigos que se espalham pelo ar, como o da tuberculose. E lá no topo existe o NB4, o nível máximo de contenção, para os patógenos mais perigosos que existem, como o vírus Ebola. Quanto maior o número, mais rigorosas são as regras. E isso não fica só dentro de laboratório, não. Sabe quando um paciente com tuberculose precisa ficar em um quarto com pressão negativa no hospital? Isso é um princípio de contenção de NB3 funcionando na prática. O ar do quarto é sempre puxado para dentro, o que impede que qualquer agente infeccioso escape para o corredor. É a biossegurança em ação, protegendo todo mundo. De nada adianta ter as melhores regras e os equipamentos mais modernos se as pessoas não estiverem preparadas. No fim das contas, o fator humano é a peça mais importante de todo esse sistema de segurança. É por isso que o treinamento contínuo é tão fundamental. As simulações de emergência, tipo o que fazer se um material biológico derramar, funcionam como um treinamento de incêndio. Servem para preparar todo mundo para reagir do jeito certo, de forma rápida e segura, quando o inesperado acontece. E depois de falar de tanta tecnologia e protocolos complexos, a medida de segurança com o maior impacto de todas continua sendo a mais simples. A higienização correta das mãos é a base de tudo. É a ação individual que mais previne a disseminação de infecções. Incrível, né? Bom, depois de toda essa viagem, o que fica de mais importante? Vamos amarrar as pontas e resumir os pontos principais. A grande ideia é: biossegurança é, antes de mais nada, prevenção. É essencial lembrar daquela diferença entre a proteção individual e a coletiva. Lembrar que cada lixo vai para o seu lugar certo, que as regras mudam conforme o perigo aumenta e, talvez o mais importante, que a segurança só funciona de verdade quando é um compromisso de todo mundo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No fim das contas, biossegurança é sobre gerenciar riscos que a gente não vê. Agora, vamos pensar no nosso dia a dia. Quando cozinhamos, quando bebemos água filtrada, quais outras regras de trânsito invisíveis estão nos protegendo o tempo todo? A segurança de verdade está nos detalhes. Obrigado pela companhia e até a próxima.